Olá! Na aula de hoje vamos estudar como a segunda lei de Newton pode ser aplicada ao estudo do movimento rotacional de corpos rígidos. Também vamos introduzir o conceito de uma nova grandeza, o torque, que, como veremos, é a responsável por alterar o estado de movimento rotacional dos corpos rígidos. Ao final da aula faremos alguns exercícios para fixar o conteúdo. Bom, vamos revisitar o que diz a segunda lei de Newton para a translação para depois adaptá-la ao conceito rotacional do movimento de corpos. Bom, nos cursos introdutórios de mecânica, esse é um conceito que discutimos bastante. Basicamente, a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da mecânica, é ela que nos permite descrever a evolução mecânica de qualquer sistema físico, e ela basicamente relaciona a quantidade de força que atua sobre um determinado objeto de massa m com a variação no seu estado de movimento. Então, a segunda lei fornece essa relação, ela nos permite entender como é possível alterar o estado de movimento de um determinado objeto. Lembre-se que a força por si só não gera movimento, o corpo pode estar em equilíbrio e em movimento. Tá? O que a força produz é variação no estado de movimento desse corpo de massa m. Nós aprendemos a matematizar esse conceito da segunda lei através de uma equação bastante conhecida. Vocês devem estar lembrados que nós representamos a segunda lei de Newton pela equação força igual a massa vezes a aceleração. Essa é uma forma simplificada de escrever essa equação, mas ela nos permite entender, então, que a força é capaz de gerar aceleração. Num conceito mais amplo, nós não tratamos de uma única força, mas do somatório de forças que atuam sobre um determinado corpo. Dizemos, então, que se soubermos a quantidade de força que atua sobre um determinado corpo, nós somos capazes de descrever qual será a sua alteração no seu estado de movimento, ou seja, qual será a sua aceleração. E a aceleração, junto com as condições iniciais de movimento, permite que eu descreva a posição e a velocidade do corpo em qualquer instante de tempo. Então é uma chave para eu poder resolver qualquer tipo de problema da mecânica. Sei as forças, eu aplico sobre o corpo, descubro a aceleração e a partir da aceleração eu faço a descrição do movimento. No conceito do movimento rotacional de corpos, nós vamos, como veremos, não basta uma força para alterar o estado de movimento de corpos rígidos. Então vejamos. Aqui, por exemplo, eu tenho um desenho de uma chave tentando girar um parafuso. E eu posso produzir diferentes estados de movimento a partir de uma determinada força. Se eu aplico uma força F1, eu produzo um estado de movimento. Se eu aplico uma força F2, eu produzo um outro estado. E se eu aplico uma força F3, como você pode ver aqui, não existe nenhuma alteração no estado de movimento. Então veja que não basta existir força para que seja alterado o estado de movimento rotacional de corpos rígidos. A força por si só não produz movimento rotacional de corpos, mesmo que eles estejam em equilíbrio. É necessário um algo a mais. Como nós veremos, isso tudo está relacionado com o torque aplicado sobre uma partícula. Então vamos definir o que é o torque e depois relacioná-lo com a segunda lei de Newton. Então imagina aqui que você tem um determinado objeto, como é essa barra que eu estou marcando aqui, e ela tem um pivô, ou seja, um ponto onde onde ela está articulada, ela pode girar em torno desse ponto, e aplico sobre um ponto qualquer dessa barra uma determinada força de magnitude F. Ok? Essa força vai produzir um estado de movimento, você deveria conseguir imaginar aqui que esse corpo vai passar a se movimentar no sentido anti-horário. Bom, a partir disso nós podemos definir o torque que atua sobre uma determinada partícula. E o que seria esse torque? Bom, por definição, nós dizemos que o torque, que é representado pela letra grega tau, é uma espécie de T estilizado, ele depende basicamente de três quantidades relacionadas à força. Da própria força, ou da magnitude da força,
Ela depende do ponto onde atua essa força, ou seja, mais próximo, mais afastado do eixo de rotação, o torque será diferente se eu considerar a força dessa forma. E veja que aqui eu estou considerando a distância entre o ponto de atuação da força, que está aqui, e o eixo de rotação, que está aqui. Existe uma distância que eu vou chamar de E. Então o torque depende dessa quantidade também. Vou fazer mais bonitinho aqui. A letra aos pouquinhos vai melhorando. Além disso, ela depende da orientação, do sentido dessa força. Dependendo do ponto onde ela está atuando, ela pode ou não produzir torque de acordo com a orientação. Então veja que esse ângulo aqui, ó, o ângulo φ, que é mostrado na figura, ele é fundamental para a determinação do torque. Na nossa definição, o torque vai entrar como seno de φ. Dessa forma, temos uma quantidade chamada torque, que ela é representada pela letra tal, e ela depende da distância entre o ponto de atuação da força, distância do ponto de atuação da força e o eixo de rotação, depende da magnitude ou intensidade da força, e depende da orientação, que é representada por esse ângulo. Esse ângulo deve ser determinado com o prolongamento da linha que passa pelo eixo de rotação até o ponto, seria essa linha pontilhada em vermelho aqui, e o ângulo formado pela força. E assim você pode determinar o torque. E você deve utilizar sempre a função seno, como nós veremos a seguir. Então, em situações especiais, por exemplo, quando o seno de θ for zero, que isso acontece quando θ for zero, o torque será zero também. Isso acontece quando essa força é paralela ao eixo de rotação, como seria mais ou menos o caso da força F3 aqui na nossa figura. Então, quando essa força atua na mesma linha, na linha de ação, na linha que une o eixo de rotação ao ponto de atuação da força, isso acaba por produzir um torque nulo. Okay? E o torque será máximo quando a força for perpendicular a essa linha. Então, quando eu tiver um ângulo de 90 graus, ou seja, uma força atuando nesse sentido, eu teria o torque máximo possível para essa determinada força. Como veremos a seguir, esse torque está relacionado à variação do estado de movimento do objeto que nós estamos querendo descrever. Antes de ir adiante, eu queria especificar aqui que o torque ele é medido no sistema internacional na unidade de Newton, unidade de força, vezes metro. Essa é a unidade de medida do torque. Okay? Repare que essa unidade também já foi utilizada, não de forma direta, mas indireta, na definição de energia. Energia é joules, que é Newton vezes metro também. Porém, existem diferenças grandes entre essas duas quantidades. E nós vamos falar sobre isso em outro momento. Por enquanto, acostume-se a utilizar o torque na unidade de Newton por metro, nunca joules. Tá? Então, falamos sobre a unidade e sobre a definição. Essa equação é extremamente importante porque ela vai definir o torque para qualquer situação física. Perdão. Então, eu vou circular aqui. Essa é a equação que determina o torque, então, em qualquer situação. De uma maneira mais prática, nós podemos fazer o cálculo do torque de duas formas, basicamente. Okay? Lembre-se, então, que o torque vai ser R, que é a distância, força, vezes o seno de θ. Então, de uma maneira simplificada, repare que o ângulo θ vai aparecer o ângulo φ, desculpa, vai aparecer novamente nessa posição, né? E quando eu multiplico a força pelo seno desse ângulo, repara que eu tenho a projeção vertical, nesse caso aqui, né? A projeção perpendicular à força. Desculpa, a projeção da força perpendicular ao raio, ou à distância, né? Então, F vezes seno de θ seria justamente essa projeção aqui que eu estou marcando em verde.
essa força será sempre perpendicular a essa distância. Ela não é uma nova força, ela é simplesmente a projeção da força que está atuando, gerando torque, tá bem? Nós costumamos chamar essa força de força tangencial, que ela atua na direção tangente ao círculo formado por esse ponto aqui durante o movimento. E eu posso, então, definir o torque como sendo R vezes a força tangencial. É uma maneira simplificada de calcular o torque, tá? Essa força tangencial nada mais é do que a magnitude da força vezes o seno do ângulo. Ok? Nessa figura, o R seria essa distância aqui. Então, a distância entre o eixo de rotação, que está marcada pelo pivô aqui, até o ponto de atuação da força. Vejamos. Existe uma outra forma de se trabalhar com o torque também, como é o que eu vou mostrar aqui na figura mais à direita. Tá? Eu posso trabalhar com o torque, ou melhor, calcular o torque, imaginando o que nós chamamos de linha de ação. O que seria a linha de ação? Seria uma linha que é paralela à força, à direção da força. E ela passa justamente pelo ponto de atuação da força. Então, se eu fizer o prolongamento aqui dessa força, dessa linha, isso aqui nós chamamos de linha de ação, eu posso calcular o torque também, sem calcular a força tangencial. Eu calculo a linha de ação e depois eu faço uma nova linha ligando ao eixo de rotação à linha de ação. Também formando aqui um ângulo de 90 graus. Nesse caso, essa componente aqui que vai do eixo de rotação até o ponto de união entre a linha de ação e essa nova linha que eu desenhei, ou seja, essa distância aqui, ela vale, nós chamamos ela de, alguns livros chamam de R perpendicular, outros de L. Eu vou usar aqui a notação do Halliday, que é R perpendicular, e esse R perpendicular nós chamamos de braço de alavanca. Então, assim, nós conseguimos calcular o torque de uma maneira bem direta. Né? Repara que o braço de alavanca aqui nada mais é do que R vezes o seno de θ. Vou desenhar aqui novamente o R. Esse aqui é o R seno θ. Desculpa, seno φ. Aqui estaria a linha, aqui seria o ângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Polui um pouco a figura, mas você deve conseguir ver que R é igual a R seno φ. Dessa forma, o torque pode ser calculado diretamente pelo braço de alavanca vezes a força. Essa é a forma mais comum de se encontrar, especialmente em livros de engenharia, onde o torque vai ser definido geralmente como sendo a força vezes o braço de alavanca. Tome cuidado que, em alguns casos, nós costumamos pensar que o braço de alavanca é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de atuação da força. Isso não é verdade. Isso serve apenas para o caso onde a força é perpendicular à linha radial, que une o ponto à direção de atuação. Se a força estiver inclinada, eu tenho que calcular, tenho que fazer primeiro o desenho da linha de ação para achar a projeção perpendicular. Veja que isso também não é, essas duas equações, a primeira delas que eu utilizei aqui e essa segunda pelo braço de alavanca, elas são formas equivalentes de eu trabalhar com aquela primeira equação que define
o torque para qualquer situação. Então aqui eu posso trabalhar com a equação se eu sei a força tangencial de maneira direta. E aqui eu posso calcular o braço de alavanca ou trabalhar com o torque se eu souber o braço de alavanca. Ambas as formas são equivalentes e permitem calcular o torque em qualquer situação. Então, lembre-se que o braço de alavanca é a distância entre o ponto de rotação e a linha de ação da força, ok? Esse conceito é importante e ele vai aparecer novamente nos exercícios. Vamos seguir. Bom, como que eu devo trabalhar, então, se eu tiver que contabilizar a ação de vários torques? Bom, nesse caso, basta você fazer a soma vetorial dos torques. Não vamos atribuir direção e sentido ainda para os torques, tá? Mas elas são grandezas vetoriais e devem ser somadas na forma vetorial. Por enquanto, nós vamos nos preocupar aqui em determinar o sentido do torque e fazer o somatório da forma como calculamos anteriormente. Então, eu desenho a linha que atua até o ponto de atuação, a linha que liga o eixo de rotação representado aqui pelo pivô até o ponto de atuação da força, calculo o torque e repito esse cálculo para todas as forças que estão aqui na minha figura. Repare que o torque deve ser analisado sob um sentido, porque algumas dessas forças, como a força F1, produz a rotação no sentido anti-horário. E outras forças, como a F3, outro torque, como o torque produzido por F3, vai produzir uma rotação no sentido horário. Tá? Esses sentidos são arbitrários, mas você deve sempre tomar um deles como sendo positivo ou negativo. É mais comum trabalhar no sentido anti-horário como sendo positivo, embora isso não seja uma regra, e seja mais fácil você trabalhar diretamente com os problemas, analisando o sentido para cada um deles. Então aqui, se eu fosse calcular nesse sentido, a minha linha vermelha aqui para F2 ficou um pouco ruim, mas eu gostaria de mostrar que ela é paralela. Então essa força F2, sempre que a força for paralela, o torque será nulo, tá? O braço de alavanca será zero. Então, se a força for paralela ou antiparalela. Então, nesse caso, eu teria dois torques. Aí eu tenho que admitir que um sentido é positivo, porque o torque resultante será a subtração deles. Então, eu vou calcular aqui o torque resultante, que é dado pela somatória dos torques, e eu vou admitir primeiro que o sentido positivo será no sentido anti-horário. Então, se a rotação produzida pelo torque que eu estou analisando for no sentido anti-horário, eu admito que esse torque será positivo. Agora repare o torque produzido por F1. Ele produz rotação no sentido anti-horário. Então esse torque é tomado como sendo positivo. Eu escrevo aqui no meu somatório, R1, F1, seno, Φ1, positivo. Φ1 seria o ângulo formado entre F e R nesse ponto. O torque produzido pela força 2, como eu discuti anteriormente, ele é nulo, então não vai produzir variação no estado de movimento, não vai produzir rotação, ele será sempre zero. Eu posso partir pelo torque F3. Agora repara que o torque produzido pela força F3 vai produzir rotação no sentido horário. Então esse torque deve ser considerado no somatório como sendo negativo. Então vai ser menos, fazendo a linha de baixo aqui, R3, F3, seno de Φ3. Onde Φ3 é o ângulo entre entre a linha que une R e F na direção. Aqui está quase paralelo, mas é uma questão do desenho apenas. Tá? Então se eu tiver 5, 10 forças, não importa o número, eu faço o somatório dessa forma. Então repara que esse torque da F1 será positivo e o torque da F3 será negativo. Agora, se eu inverter o sentido do torque, eu posso calcular como sendo no sentido horário positivo. Aí o somatório, nesse caso, vai ficar somatório dos torques será
igual a menos R1 F1 seno de φ1 menos, mais R3 F3 seno de φ3. E assim eu calculo o torque para cada um dos sentidos que eu quiser, tá? É muito mais fácil você trabalhar com um problema já imaginando qual será o sentido da rotação e dizendo que esse será o sentido positivo dos torques, do que sempre admitir que uma rotação no sentido anti-horário será positiva, tá? Embora os livros induzam você a pensar nessa convenção de sinais, tá? Mas como os sinais são arbitrários, a orientação dos eixos é dada pelo experimentador, você pode atribuir o sentido que você quiser. Tudo bem? Então podemos seguir adiante, agora que sabemos o que é torque, sabemos calcular o somatório, nós podemos fazer uma relação entre o torque e a segunda lei de Newton. Voltando à equação que determina a segunda lei para o movimento de translação, nós temos que o torque, a força será igual a massa vezes a aceleração. A força, o agente responsável por criar movimento, se ele não existir, a massa, uma medida de inércia de um corpo, e a aceleração, justamente a medida da variação do estado de movimento desse corpo. No caso rotacional, eu posso fazer uma análise semelhante, tá? E aí encontrar as grandezas que são proporcionais a cada uma das grandezas rotacionais. Como eu disse, o torque, no caso no caso da rotação, é a quantidade responsável por criar movimento, por variar o estado de movimento. E ele tem um papel semelhante à força que produz movimento de translação. Então eu vou colocar aqui o torque no lugar da força, porque ela é a quantidade responsável por alterar o estado de movimento. Repare que essa quantidade, essa análise que estamos fazendo é estritamente qualitativa, mas ela vai fornecer o resultado correto para a interpretação da segunda lei de Newton. Tá? Não vou deduzir uma equação para a segunda lei, isso pode ser feito também, alguns livros trazem essa notação. Eu vou aqui simplesmente apresentá-la baseado numa analogia com o movimento rotacional. Agora, se você analisar o segundo termo aqui, ele é uma constante, é a massa do corpo, ela representa a inércia do corpo, ou seja, a resistência à alteração do seu estado de movimento. Quanto maior a massa, maior a resistência à variação do estado de movimento de um corpo. No caso rotacional, qual será a grandeza que vai fazer esse papel? Aprendemos na aula de ontem, na aula anterior, que a quantidade responsável por medir a inércia rotacional de um corpo é justamente a inércia rotacional ou o momento de inércia de um corpo, que nós denotamos por I. Então a inércia rotacional faz justamente o papel de inércia de um corpo. A aceleração angular mede a taxa de variação da velocidade, a aceleração linear mede a taxa de variação da velocidade, e nós temos uma grandeza análoga à aceleração linear, que é a aceleração angular. Então eu escrevo aqui a aceleração angular é alfa, e assim eu tenho a segunda lei de Newton descrita para o caso rotacional. Essa equação é extremamente importante para nós, ela é nova, no sentido que nós não vimos nenhuma dessas quantidades ainda, mas ela é simplesmente uma forma diferente de eu reescrever a segunda lei de Newton. Agora eu amplio a aplicação da segunda lei não apenas para movimento de translação de pontos materiais, mas eu posso estudar agora o movimento rotacional de corpos. Tá bem? Então, aqui só para ajudar você a lembrar dos conceitos, eu vou marcar de azul o que temos. Do lado esquerdo temos o tal, que representa o torque. O primeiro termo do lado direito da equação, o I, representa o momento de inércia. E o alfa representa a aceleração angular.
Pois bem, lembre-se então que o torque deve ser dado em Newton-metro, o momento de inércia em quilograma vezes metro quadrado e a velocidade, a aceleração angular em rad por segundo ao quadrado. E assim nós temos a correspondência para a segunda lei de Newton. Veja então que para eu ter variação no estado rotacional de movimento de um corpo rígido, eu preciso mais do que força. Eu preciso de um torque atuando sobre esse corpo. Quanto maior for esse torque, maior será a variação no estado de movimento do corpo. Tudo bem? Como nós vimos anteriormente, o torque está relacionado com a força, a distância entre a força, o ponto de atuação da força e o eixo de rotação. Ou seja, quanto mais distante do eixo de rotação eu estiver, maior será o torque produzido por uma força, né? Você deve lembrar disso em problemas como práticos do seu dia a dia, como tentar fechar a porta aplicando uma pequena força muito próxima à dobradiça. Você vai ver que você não vai praticamente conseguir mover a porta. Enquanto aplicando essa força, a mesma pequena força na extremidade da porta, próximo à maçaneta, você vai ver que a porta vai se mover facilmente. Por quê? Porque o torque, nesse caso, ele está sendo maior. Outro ponto prático do dia a dia, você pode pensar numa chave que precisa apertar um parafuso ou soltar um parafuso apertado. Ela geralmente vai ter um cabo alongado, justamente para aumentar o braço de alavanca para produzir o torque. Ou seja, mais torque, mais aceleração. A inércia rotacional, ou momento de inércia, ela oferece para a gente uma resistência, uma ideia sobre a resistência à variação do estado de movimento. Se eu tiver um corpo com muita inércia rotacional, ou seja, com distribuição de massa elevada fora do eixo, distante do eixo de rotação, esse corpo também terá dificuldade em entrar ou variar seu estado de movimento. E a aceleração angular é basicamente o resultado da variação do estado de movimento. É como nós medimos a variação da velocidade angular, a variação do estado de movimento de um corpo. Tudo bem? Bom, então vamos seguir aqui a aplicações da segunda lei, que é uma parte importante, que é quando você vai testar então a sua habilidade em aplicar a segunda lei para resolver problemas práticos de engenharia. Então, se você lembrar lá no curso inicial de mecânica, você tinha um algoritmo de solução que basicamente exigia que você desenhasse um diagrama de corpo livre, aplicasse as forças sobre o diagrama e aplicasse a segunda lei de Newton a partir dos seus eixos referenciais, né? Nesse caso aqui, no movimento rotacional, vai ser muito semelhante, tá? Você também vai precisar fazer um diagrama de corpo livre. Você vai representar agora as forças e também a linha de ação das forças, para poder calcular mais facilmente os torques. E vai precisar definir um sentido para a rotação. Lembra lá nos problemas de mecânica de leis de Newton, nós simplesmente definíamos a direção do eixo X e do eixo Y. Agora nós definimos também a direção da rotação. E por fim, fazemos a aplicação da segunda lei de Newton para obter a solução de problemas de engenharia. Não há muito segredo, a partir disso você obtém a aceleração angular, e com a aceleração angular você consegue obter qualquer grandeza de movimento do corpo, a velocidade, a posição, o deslocamento, o que seja, tudo é a partir da aceleração. Ok? Então a segunda lei de Newton vai fazer justamente essa relação entre os torques aplicados sobre um corpo e a aceleração angular existente sobre um corpo. Então vamos ver agora alguns exemplos para a gente poder trabalhar. Bom, então o primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar é um exercício adaptado do livro do Tipler, chama-se Física, volume 1. Ele é um exemplo que eu estou adaptando de lá, um exemplo bem prático, eu achei bem interessante, a gente pode utilizá-lo aqui. Então, o problema diz o seguinte: em uma bicicleta, o torque é transmitido dos pedais para a roda através de uma correia justa. Suponha que enquanto pedala, a correia exerce uma força de 18 N sobre a catraca da roda traseira, a uma distância de 7 cm do eixo de rotação.
Então a catraca tem um diâmetro de 14 centímetros, tá? E ela então tem um raio de 7 centímetros, a distância entre a borda da catraca e o eixo de rotação. Considere a roda como um aro de raio 35 centímetros e massa 2,4 kg. Se a roda parte do repouso, qual é a sua velocidade angular? Qual é a velocidade angular da roda após 5 segundos? Então, esse é um problema clássico de aplicação da segunda lei de Newton. Tá? Ele nos fornece a força, e a partir da força vamos calcular o torque. A partir do torque vamos calcular a aceleração angular, e a partir da aceleração angular vamos calcular a velocidade angular. É um problema relativamente simples, mas tem alguns passos importantes. Tá? Então, como qualquer problema de mecânica que envolvam forças, eu vou iniciar a resolução a partir do diagrama de corpo livre. Tá? Então agora veja que você não pode mais simplesmente representar os objetos como um ponto, porque corpos rígidos têm dimensões, e essas dimensões importam à medida com que a força vai produzir torques diferentes em posições diferentes que atuar no corpo. Então essa roda, esse círculo preto aqui de borda cinza, ele representa para a gente a roda da bicicleta, tá? Então seria como essa parte aqui, a roda maior da bicicleta. Essa catraca verde que tem aqui no centro, esse círculo verde, ele representa justamente a catraca que tem um raio de 7 centímetros. Então, onde vai atuar a força produzida pela corrente? Veja ali ó, que a força na minha figura, ela atua diretamente sobre a catraca. Então, ela vai produzir sobre a catraca uma força, vou fazer aqui ela em azul, de 18 newtons nessa direção. Vou fazer um vetor compridinho aqui para que você enxergue bem. Ok? Eu ainda tenho aqui outras forças atuando, né, sobre a roda, como o peso e a normal, mas como o peso e a normal vão atuar aqui sobre o centro de rotação da roda, eu não vou sequer desenhá-los, porque eles não são capazes de produzir torque. Lembre que toda força que atua diretamente sobre o eixo de rotação é incapaz de produzir torque. Então tem uma única força atuando sobre a partícula, melhor, sobre o corpo, sobre a catraca, e ela vai produzir a rotação da roda como um todo. Então o único torque é produzido por essa força transmitida pela correia da bicicleta. Agora eu tenho que desenhar a força, eu já desenhei. Posso desenhar a linha de ação aqui, ou melhor, a linha que separa, a linha que orienta o eixo de rotação que estaria aqui no meio, vermelhinho, e o ponto de atuação da força. Repara que o ângulo formado aqui entre a força e a direção radial é 90 graus, que vai facilitar bastante os cálculos. E eu tenho que definir um sentido de rotação. Veja como agora não seria interessante utilizar a notação no sentido horário como positivo, porque daí todas as grandezas vão dar negativas, tá? Então eu vou assumir aqui que a rotação no sentido horário vai ser positiva, tudo bem? Então todo o torque que produzir rotação no sentido horário será positivo. Isso vai facilitar bastante os cálculos, porque eu só vou trabalhar com quantidades positivas. Então vejamos, o próximo passo, que já definimos o diagrama, já desenhamos as forças, já atribuímos o sentido, agora podemos aplicar a segunda lei de Newton. Então a segunda lei de Newton diz que o somatório dos torques, que atua sobre um corpo, vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Torque, somatório dos torques, é igual a I alfa. Como eu falei, a força F é a única capaz de produzir torque. Então basta que eu escreva o torque produzido por essa força. Então vamos lá. O torque será calculado como sendo a distância entre o ponto onde atua a força e o eixo de rotação, que nesse caso vale exatamente os 7 centímetros. Então, vou colocar aqui R minúsculo.
vezes o módulo da força, perdão, vezes o módulo da força F, que nesse caso vale 18 newtons, vezes o seno do ângulo formado entre o raio e a força, que nesse caso é 90 graus. Ou π sobre 2 radianos. Isso vai facilitar bastante, porque o seno de 90 graus é igual a 1, então vai ser uma quantidade multiplicada aqui por 1. Agora, eu calculo a inércia, tá? Então ele diz no problema que é para considerar a roda como sendo um aro de 35 centímetros e de 2,4 kg. Se você olhar na tabela dos livros, o momento de inércia de um aro, quando o eixo de rotação passa pelo seu centro, vale exatamente mr ao quadrado. Confira no livro didático, por favor, que esse é o momento de inércia de um aro, tá? mr ao quadrado. Agora, esse r será diferente do outro r pequeno, o r minúsculo, porque ele é a inércia do conjunto, ele é a inércia de toda a roda. Então, não é o r da catraca, tá? Vezes a aceleração angular, que é alfa, que é de fato a primeira quantidade que nós precisamos saber. Então, vou fazer aqui a simplificação, lembrando que o seno de θ vale 1, e vou isolar a aceleração angular, que é a quantidade que nós queremos saber nesse momento. Vou fazer ele mais para o cantinho aqui. Então, alfa será igual a Rzinho vezes a força dividido por mr ao quadrado. Conferindo, o raio menor, 7 centímetros, a força 18, e o momento de inércia, que é mr ao quadrado. Então, calculando, substituindo os valores, nós temos que o raio vale 7 centímetros, que eu já vou converter para metros, para não ter problema depois. Então, vale 0,07 metros. A força vale 18 newtons. A massa de toda a roda é dada no problema, vale 2,4. E eu tenho também o raio da roda, que ele nos dá ali no enunciado do problema, que vale 35 centímetros. Então, vou converter essa quantidade para metros e não se esqueçam de elevá-la ao quadrado. Bom, fazendo esse cálculo, substituindo aqui na calculadora, você deve encontrar algo próximo a 4,29 rádio por segundo elevado ao quadrado. Essa é, então, a aceleração angular da roda, 4,29 radianos por segundo ao quadrado. Veja que eu estou usando 3 algarismos significativos e não 2, como seria mais correto, porque esse é um resultado intermediário, então eu não quero acumular erros de arredondamento, eu utilizo uma quantidade um pouco maior de algarismos significativos para que o resultado final eu possa expressar com 2, que é a quantidade apresentada no problema. Ok, então agora que eu sei a aceleração angular do problema, eu posso descobrir a velocidade no tempo 5 segundos. Então veja, eu estou supondo aqui que esse torque, essa força, ela é constante, tá? Ela produz uma aceleração constante também, tá? Estou imaginando que essa força não varie no tempo. Eu tenho aqui já o resultado, então vou aproveitar o cálculo que eu fiz. Então, eu apliquei aqui a equação da velocidade, né? Eu disse que ômega é igual a ômega zero mais alfa t, a equação básica da velocidade no movimento acelerado, né? A velocidade inicial é zero, ele fala que o problema parte do repouso. A aceleração angular nós acabamos de calcular, 4,29, e t é o tempo.
fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 4,29 vezes 5, você vai encontrar algo muito próximo a 21 radianos por segundo. Essa então será a velocidade angular com que a roda gira quando é aplicado um torque constante de 18 newtons. Tá bem? Gostaria que você reparasse que nesse cálculo nós fizemos algumas suposições no que diz respeito ao momento de inércia dessa roda. Tá? Gostaria que você pensasse e tentasse identificar quais foram as simplificações que nós fizemos ao calcular o momento de inércia. Esse momento de inércia ele não é necessariamente o momento de inércia do sistema. Tá? Pensa que aí há algumas simplificações que nós realizamos. Tente descobrir quais são essas simplificações e podemos discutir isso na próxima aula, se você não encontrar solução para isso. Tá bem? Bom, para esse problema inicial eu acho que é o suficiente. Podemos partir então para um próximo problema. Bom, então vamos ao nosso próximo problema. Vamos então analisar. Nós teremos algumas situações que precisamos analisar que envolve o torque devido à gravidade. E para isso a gente precisa relembrar alguns conceitos de corpos rígidos quando nós temos esse corpo submetido à ação da gravidade. Tá? Então, a situação que a gente precisa considerar é muito simples. Tá? Todos os corpos rígidos, lembra que isso vem da definição do centro de massa? Eu posso considerar todo o corpo rígido como se ele fosse um único ponto onde a massa está concentrada. Esse ponto eu chamo justamente de centro de massa do corpo. Então vejamos. Imagina que eu tenho aqui uma barra, um corpo retangular, um pedaço de chapa, por exemplo, e esse pedaço de chapa ele vai ter, então, se ele for homogêneo, como eu estou supondo aqui, ele vai ter o centro de massa exatamente no centro. Tá? Aqui é o centro de massa desse corpo. Então, o centro de massa representa o ponto de um sistema rígido ou de um sistema de partículas, onde eu posso imaginar que toda a massa está concentrada ali. Então, a força-peso vai ser sempre considerada como atuando diretamente no centro de massa do corpo. A força-peso atua sempre no centro de massa, não esqueça disso. Então, nesse caso, a força-peso atua aqui. Sempre na direção da aceleração da gravidade, ou seja, verticalmente para baixo. Lembra que a força vale mg. Eu estou supondo que a massa desse objeto é m. Então veja que nesse caso eu tenho uma força atuando para baixo e eu tenho o eixo de rotação afastado do centro de massa. O eixo de rotação está aqui na posição do pivô. Então essa distância que existe entre esses dois pontos, ela vai produzir um torque, olha só. Nesse caso até um torque máximo, né? Porque esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Mas é uma situação possível, como é o caso aqui. Então o torque vai ser sempre produzido pela força no centro de massa. Então sempre que o eixo de rotação estiver afastado do centro de massa, o torque produzirá o peso, a força-peso produzirá torque. E como que eu calculo o torque produzido pela força-peso? Exatamente da mesma forma como nós calculamos os torques das outras forças. Ele será a força-peso vezes a distância entre o ponto de atuação da força, que é o centro de massa, e o eixo de rotação. Então, nesse caso, a distância vai ser sempre a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação, eu vou chamar de R, vezes o seno do ângulo formado entre a força e o raio, a distância entre o eixo de rotação e o ponto de atuação da força. Então esse será sempre o torque, tá? O torque produzido pela força-peso terá sempre esse formato. Ok?
Sabendo disso, a gente pode tentar resolver então alguns problemas onde a gravidade produza movimento rotacional, produza torque também sobre um determinado objeto. Então vamos mostrar um exemplo agora de como calcular o torque devido à gravidade. Bom, então o problema é o seguinte, ele também é um problema adaptado do Tipler, mas esse problema aparece em todos os outros livros didáticos, tá? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui um problema que diz assim, uma barra fina de comprimento L e massa M é articulada em uma das extremidades. Determine a aceleração angular da barra imediatamente após a barra ser liberada do repouso. Então eu tenho uma situação inicial onde essa barra está em repouso, ela está paradinha aqui nessa posição, e ela tem nesse ponto aqui ó, um centro de articulação, um pivô. Ou seja, quando eu permitir o movimento, a barra vai girar nesse sentido, ela vai descer com uma determinada velocidade e aceleração. Nesse caso, então, o torque será produzido justamente pela força-peso. O torque que produz movimento, tá? E o torque produzido pela força-peso vai produzir uma aceleração. O torque, nesse caso, não é constante, embora a força seja constante. A gente já vai tentar entender por que isso é verdade, tá? Mas fica claro aqui que esse cálculo que nós vamos desenvolver, ele serve apenas para uma situação inicial, onde o sistema começou a entrar em movimento. Depois, quando ele vai evoluindo no seu estado de movimento, o torque vai mudando, tá? Então, esse cálculo só serve para o momento inicial. Então, vamos ver. Eu tenho aqui o sistema. Eu vou ter basicamente duas forças atuando sobre esse sistema. Eu vou ter a força peso, que atua no centro de massa, lembre-se sempre, força peso atua no centro de massa, e ela vale mg, já que a massa é M maiúsculo. E eu vou ter uma força de apoio produzida pela articulação aqui, pelo engate entre a parede e a barra. E essa força nesse estado inicial, não importa muito nesse momento qual é a direção, mas ela vai estar apontando, vou fazer ela de outra cor aqui, para cima. Vou chamar ela de força de apoio. Então o problema pede duas coisas. Qual é a aceleração angular e qual será a força de apoio. Ok, desenhamos o diagrama de corpo livre, né, com o corpo com suas dimensões, as forças que atuam. Agora eu vou imaginar os eixos de rotação, os eixos e o sentido da rotação. Novamente, eu vou considerar aqui ó, a rotação como sendo no sentido horário positivo. Por quê? Porque eu sei que o movimento vai acontecer nesse sentido. Opa, perdão. Se eu considero o torque na direção da aceleração positiva, vai facilitar bastante os cálculos, tá? A linha de ação, para a gente poder imaginar aqui, eu vou desenhar a linha entre a força e o centro onde atua o torque. Isso vai ser útil, né? Porque eu já consigo enxergar de cara aqui, ó, que existe 90 graus entre a força-peso e essa linha. Portanto, o torque será máximo, diretamente o peso vezes a distância. E eu tenho aqui como calcular, então. Bom, então podemos partir para o cálculo aqui aplicando a segunda lei de Newton, né? Que diz que o somatório dos torques será igual à inércia vezes a aceleração angular. Então, eu tenho duas quantidades, duas forças que eu preciso imaginar quais são os torques produzidos por ela. Lembra que eu falei que a força de apoio, não importa muito qual é o sentido dela? Eu me refiro, eu quero dizer que não importa muito, porque essa força vai atuar exatamente no eixo de rotação. Então o torque produzido por ela, independente de sua direção, de sua magnitude, será zero. Não significa que a força não existe, significa que o torque
produzido por essa força não existe, tá? Então o torque pode ser desconsiderado para a força de apoio, posso considerar somente o cálculo da força-peso. Então vamos lá, eu calculo o torque da força-peso, que vai ser massa vezes gravidade, vezes a distância entre o centro de massa, e o eixo de rotação. Quanto vale essa distância? Bom, o problema diz que a barra tem comprimento L. E se o centro de massa da barra, obviamente, está na metade da barra, essa distância aqui vai valer precisamente L sobre 2. Então, o raio aqui, L sobre 2. Igual ao momento de inércia de uma barra. Então você pode recorrer à tabela novamente, né? Se você olhar lá, você vai ter dois momentos de inércia para barras finas, né? Um deles, quando o eixo de rotação passa pelo centro, que vale 1/12 de ml ao quadrado, e outro quando o eixo de rotação passa por uma das extremidades, que nesse caso vale 1/3 de ml ao quadrado. E será esse que eu vou utilizar. Então vai ser 1/3 de ml elevado ao quadrado, vezes a aceleração angular, que é o que eu quero saber. Ok, então eu vou fazer algumas simplificações aqui e a gente pode, então, encontrar a aceleração angular. Eu quero obter a aceleração angular, né, que é o alfa, então vou isolá-lo, né? Mas repara que a massa aparece desse lado e aparece desse lado. Com uma massa diferente de zero eu posso cortar. E esse L, que também é diferente de zero, eu posso cortar com esse expoente elevado ao quadrado. Fazendo isso, eu fico com uma equação um pouco simplificada, que vai ser... posso passar esse 3 para cá e esse L dividindo. Bom, eu vou copiar ela novamente aqui, depois eu faço a simplificação. G2 igual L alfa sobre 3. Eu vou passar um traço aqui só para eu ficar mais organizado. E vou continuar esse cálculo da aceleração angular aqui. Então, eu quero isolar a aceleração angular. Da última equação, eu tenho que a aceleração angular. O 3 vai passar multiplicando, 3g. Sobre 2L. Vou arrumar aqui a notação. Então, essa é a aceleração angular. Eu fiz 2, vou arrumar. Então, essa é a aceleração angular da barra no instante inicial, ok? Então, essa é a resposta do item A. G sobre 2L. Ok? Bom, determinamos então a aceleração angular. Agora a gente pode partir para o item B, que pede a magnitude da força de apoio nesse instante. Bom, então partimos para a letra B. Para calcular, então, a magnitude da força de apoio, eu vou precisar recorrer novamente à segunda lei de Newton, só que agora para a translação. Antes disso, eu vou examinar a aceleração linear dessa barra, tá? Então, eu vou imaginar o que acontece com o centro de massa dessa barra e tentar descrever a aceleração desse centro de massa nesse instante, tá bem? Então vejamos, no instante inicial, a barra não tem nenhum movimento na direção horizontal. O centro de massa dessa barra permanece parado na direção horizontal, na direção x. Isso me permite escrever que a aceleração no eixo x, que será a aceleração radial nesse caso, vale zero. No entanto, a aceleração no eixo y ela é diferente de zero. Por quê? Justamente porque o objeto estava em repouso, a barra estava em repouso, e agora ela vai passar a se mover
na direção, perdão, ela vai se mover na direção, girando na direção do sentido horário. Então a aceleração do eixo y não é zero. Inclusive, essa aceleração está relacionada com a aceleração linear desse ponto. Então, a aceleração no eixo y, que é a aceleração vertical, isso você pode acompanhar lá quando discutimos variáveis lineares e variáveis angulares, tá? Ela vai ser o mesmo que a aceleração tangencial, porque o centro de massa ele vai descrever uma trajetória circular aqui nesse sentido. E nesse exato instante, veja ali a direção da força-peso, ali é tangente ao círculo, ó, que eu estou mostrando aqui, a força-peso está na mesma direção da aceleração y. Então, a aceleração tangencial, lembre-se, então, que será a aceleração angular vezes o raio, que nesse caso é a aceleração angular vezes L sobre 2. Então, agora calculamos a aceleração vertical. Alfa nós calculamos anteriormente, vale 3g sobre 2L. Correto? O resultado que obtivemos aqui, 3g sobre 2L, multiplicado por L sobre 2, que é o raio, que é a distância entre esse ponto do centro de massa e o eixo de rotação. Então, com isso, eu obtenho, multiplico aqui, eu vou ter L sobre 2. De novo, eu posso fazer algumas simplificações, né? Posso cortar esse L com esse L. E eu vou obter aqui que a aceleração no eixo Y vale 3g sobre 4. Ok? Bom, antes de seguir o cálculo, vamos pensar um pouquinho sobre se faz sentido a aceleração na direção vertical ser esse valor. Sabemos que a aceleração da gravidade no objeto em queda livre vale g, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso, a aceleração y deu 3/4 de g, aproximadamente 75% de g, ou 0,75 vezes g. Isso significa que essa aceleração é menor do que a aceleração da gravidade. Agora vamos pensar se isso faz sentido. Vamos voltar aqui. Se você analisar o sistema, né, você tem duas forças atuando sobre ele. Uma é o peso e a outra é essa força de apoio. Então o balanço dessas duas forças produz uma aceleração menor do que a aceleração da gravidade. Então faz todo sentido que a aceleração no eixo y seja menor do que a aceleração da gravidade. Esse valor 3/4 de g faz todo sentido dessa forma, tá bem? Voltando ao cálculo, então nós temos 3/4 de g como sendo a aceleração no eixo y. Agora fica simples, né? Eu só vou voltar lá e atribuir uma direção para o eixo y para ficar mais fácil. Eu usei quase todas as cores aqui, vou usar um roxo para colocar o eixo y apontando para baixo. Quero que você reflita por que eu estou escolhendo a direção vertical para baixo para dizer que é a direção do eixo y e não para cima. A resposta para isso é muito simples, é porque o movimento se dá para baixo, então para eu ter uma aceleração positiva, esse valor 3/4 de g positivo, eu vou dizer que o eixo y é positivo quando os vetores apontarem para baixo, tá? Então, nesse caso, eu tenho duas forças. A força-peso que atua na direção do eixo y, por isso será considerada como positiva, e a direção da força de apoio que atua na direção contrária ao eixo y, por isso será considerada negativa. Então, voltando à solução do problema, nós aplicamos a segunda lei de Newton para o movimento de translação. Vou escrever de preto aqui, só vou arrumar essa cedilha que ficou faltando. Eu escrevo que o somatório das forças em y é igual a massa vezes a aceleração em y. Olhando para o nosso diagrama, eu tenho então
força-peso positivo, força de apoio negativo. Coloco essas informações no meu somatório. Perdão, essa massa aqui é maiúscula. mg menos força de apoio, igual a massa vezes a aceleração do eixo y, que é o valor que eu obtive anteriormente. Então, escrevo aquele valor ali, 3g sobre 4, e agora eu posso isolar a força de apoio. Eu vou passar então a força de apoio para o lado, vou deixar ela do lado esquerdo, vou trocar todos os sinais aqui. Eu vou ficar com a força de apoio igual ao peso menos vou reescrever aqui, desculpa. Força de apoio é igual ao peso menos 3/4 do peso, que é a massa vezes a aceleração, vezes 3/4. Colocando o peso em evidência, mg, eu vou obter que a força de apoio será 1 menos 3/4, e isso vale exatamente 1/4. Então, essa é a resposta do item B, o valor da força de apoio. Antes de finalizar o problema, vamos pensar se isso faz sentido. Voltando aqui ao diagrama de corpo livre, nós obtivemos que a força peso atua para baixo e ela vale e a força de apoio vale 1/4 da força peso. Faz sentido que a força peso seja maior do que a força de apoio? A resposta é que sim, porque o centro de massa do objeto ele vai se deslocar para baixo. Então ele vai descer, ele vai ter aceleração no eixo y. Isso só seria possível se a força peso fosse maior do que a força de apoio. Bem? Então faz sentido que seja dessa forma também. Ok? Então, basicamente, o que nós fizemos foi aplicar a segunda lei de Newton para rotações e aplicar a segunda lei de Newton para translação também, simultaneamente. Tá? As leis podem ser aplicadas de maneira simultânea. Tá? Só lembre-se que quando você falar de translação, deve analisar as forças e a aceleração linear. Quando falar da segunda lei de Newton para rotações, você deve analisar torques e aceleração angular. Tudo bem? Para finalizar, a gente vai resolver um último problema e aí concluímos essa unidade. Bom, então o último problema que eu quero resolver aqui nessa aula é um problema que também envolve a segunda lei para rotação e para translação, e envolve agora dois corpos, tá? Se movimentando. Então o problema também é uma adaptação de um exemplo do Tipler. Eu vou resolver ele aqui com vocês. Então o problema diz o seguinte, um bloco de massa M está suspenso por um fio leve que foi enrolado em torno da polia que tem momento de inércia I e raio R. Então o momento de inércia da polia é I e o raio é R, esses dados são da polia, e eu tenho a massa do objeto como sendo M, do bloquinho aqui embaixo. Tá? O suporte da polia não tem atrito e o fio não escorrega. Uma pausa aqui, eu vou corrigir ali o termo. Bom, então voltando, o suporte da polia não tem atrito e o fio não escorrega na polia. A polia é liberada a partir do repouso e passa a girar enquanto o objeto cai e o fio desenrola. Determine a tensão no fio e a aceleração do bloco. Então, um problema clássico também de aplicação de segunda lei de Newton para rotações e para translação, onde eu devo começar resolvendo pelos diagramas de corpo livre. Então, eu já desenhei aqui os objetos para ficar mais rápido, e eu vou agora desenhar as forças que atuam sobre o nosso objeto. Então, vejamos, eu tenho aqui sobre o objeto algumas forças, né? Eu vou desenhar aqui depois no diagrama só as forças que atuam
que produzem torque, tá? Vou fazer aqui em vermelho a força de tensão que a corda faz sobre a polia, né? Então a corda puxa a polia para baixo. Então vai ter aqui uma força de tensão. Que é uma das variáveis que o programa quer saber. Vou desenhar aqui também o raio de ação, então aqui estaria o centro da polia, a linha de ação, desculpa, o raio estaria ali. E ainda tem o peso da polia e a força normal, tá? Como essas duas forças não produzem torque, você não precisa passar, desde que você tenha certeza disso, tá? Para o diagrama de corpo livre. Se você tiver dúvidas se produz ou não torques, desenhe as forças no diagrama de corpo livre e analise a partir daí. Como eu tenho certeza que a força peso e a força de normal aqui de apoio da polia não produzem torque, porque elas atuam exatamente no centro da polia, eu não vou desenhar. Tudo bem? Agora vejamos sobre o bloquinho. Sobre o bloquinho, nós temos duas forças atuando. A força de tração, de tensão, vou fazer em vermelho aqui também, que é o para-ação-reação da força de tensão que atua na polia. E temos também a força-peso atuando para baixo. Ok? Então temos essas duas forças, esses dois corpos, e temos essas três forças atuando sobre ele. A tração que atua nos dois blocos, que formam um para-ação-reação, e a força-peso que atua no bloquinho, produzindo movimento de aceleração para baixo. Eu vou orientar aqui meus eixos e definir o que significa positivo e o que significa negativo, tá? Então, de novo, eu vou escolher aqui por simplicidade que a rotação, quando ela ocorrer no sentido horário, ela será positiva. Facilita bastante os cálculos. E o eixo Y, eu vou dizer também que atua para baixo. Ele será positivo. Tá? Então, todas as forças que apontarem para baixo, nessa minha definição de sinais, serão positivas. E se a rotação ocorrer no sentido horário, será positiva também. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que o movimento do bloquinho vai ser para baixo e que a aceleração que ele vai possuir será para baixo também. Então, como a aceleração eu quero que seja positiva, eu vou definir todas as grandezas na mesma direção da aceleração. Então eu começo aplicando aqui a segunda lei de Newton para rotações. Posso fazer para translações também, mas vou fazer aqui para rotações primeiro. Então o que temos? Para a polia temos o seguinte, somatório de torques é igual a um momento de inércia vezes a aceleração angular. Essa é a segunda lei de Newton para rotações. Qual é o torque que atua sobre a polia? Bom, quem produz torque é a força de tração, essa aqui. Ela tem uma distância ao eixo de rotação dada pelo raio da polia e o ângulo formado é 90 graus. Então, eu posso calcular o torque direto como sendo tensão vezes o raio. Isso vai ser igual a um momento de inércia vezes a aceleração angular. Ok? Vezes a aceleração angular. Então, essa é uma equação, eu vou guardar essa informação para utilizar a seguir. E agora eu vou utilizar a segunda lei de Newton para a translação, considerando o movimento do bloco, que é o único que translada, né? A polia fica onde está. Então, para o bloco, eu tenho que o somatório das forças, agora eu posso fazer direto em Y, porque eu sei que não há movimento no eixo X. Vai ser massa vezes a aceleração. Somatório das forças em Y. Analisando lá, ó, eu tenho peso na direção de Y positivo, porque eu defini o Y para baixo como sendo positivo, e tração para cima, ou seja, no eixo negativo. Então esse somatório vai ficar peso
peso vezes peso menos tração, igual a massa vezes a aceleração. Vou guardar essa equação também, e na verdade agora eu vou montar um sistema que tem duas equações. E essas duas equações são, primeiro, tração TR igual a I alfa, tração, raio da polia, inércia, vezes a aceleração angular. E a segunda equação é o peso menos a tração igual a massa vezes a aceleração. Okay? É um sistema de duas equações, temos que a tração aparece nos dois lados, mas temos aí mais variáveis do que equação. Porque temos a aceleração, que é indeterminada, na verdade é o que nós queremos saber, é uma das quantidades que nós queremos saber, e a aceleração angular. Então, a princípio, não dá para resolver o problema dessa forma, direto, né? Mas eu tenho maneiras de resolver isso. Então, veja, agora se voltarmos a analisar aqui o movimento da polia, repare o seguinte, que a polia desce, ela desenrola o cabo sem deslizar. Ou seja, qualquer movimento de rotação da polia acompanha perfeitamente o movimento de translação da corda. Ou seja, o movimento, a aceleração tangencial da borda, de um ponto na borda da polia é o mesmo que a aceleração de um ponto na corda, que é o mesmo que a aceleração do bloquinho. Então eu posso utilizar aqui uma simplificação, uma equação de correspondência, dizendo que a aceleração vale alfa vezes o raio da polia. A aceleração da correia, que é a mesma aceleração de um ponto na borda da polia, vale a aceleração angular vezes o raio da polia. Estou dizendo que a aceleração da polia é a mesma a aceleração linear de um ponto na borda da polia é a mesma aceleração linear da corda. Tá? E aí eu consigo simplificar, eu posso pegar essa equação da tração e fazer essa substituição. Tá? Então, pegando aqui a primeira equação, eu vou ter TR igual a I vezes alfa, só que alfa então vai ser a aceleração sobre o raio. E aí eu posso isolar a aceleração nessa equação. Vou fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui do lado. A aceleração será T R ao quadrado sobre I. Tração vezes R ao quadrado sobre a inércia. Vou passar uma linha aqui para ficar melhor. E agora, essa equação da aceleração, eu substituo pela massa desse lado. Daí, eu vou ter uma equação que só tem a tração como variável. Vou ficar com mg menos t. Veja que mg era um parâmetro do problema, a massa do bloco e a gravidade. Igual a massa do bloco vezes, aí, ao invés da aceleração, eu escrevo tração, raio ao quadrado, dividido pelo momento de inércia. Agora basta eu isolar a tração e eu consigo resolver o problema. Então vamos ver. Passando o termo que tem a tração para o lado direito, eu vou ficar com mg igual. Vou arrumar esse termo todo aqui, tá? Mas vai ficar assim, a tração, que é o termo, esse aqui passado para a direita, mais mr ao quadrado sobre I vezes a tração. Colocando a tração em evidência, eu vou ficar com mg igual a 1 mais mr ao quadrado sobre I. Tudo isso vezes a tração. Isolando a tração,
mg 1 mais mr ao quadrado sobre I. E assim a gente obtém a tração. Eu só vou arrumar aqui o mais para ficar claro que é o sinal de mais, tá? Assim nós obtemos a tensão na corda, ou tração na corda para o sistema. Ok? Então essa é a tração na corda do nosso problema. Agora eu posso ir finalmente para a aceleração. Eu posso pegar a equação, a primeira equação lá, ou melhor, posso pegar essa equação para a aceleração, que já está pronta, isolada, e substituir esse valor de tensão. Então aqui eu posso obter a aceleração fazendo. Vou reproduzir a equação que eu tinha ali, a aceleração, tem que olhar, aceleração TR ao quadrado sobre I. Tração vezes o raio ao quadrado sobre a inércia. E agora, ao invés da tração, eu vou escrever essa equação que eu obtive aqui para o valor da tração. O peso sobre 1 mais mr ao quadrado sobre I. Então eu vou ficar com aceleração igual mg sobre 1 mais m r ao quadrado sobre I. Só confirmar se é isso. 1 mais mr ao quadrado, está certo. Sobre I, essa é a aceleração, vezes r ao quadrado sobre I. E agora eu consigo, então, obter o valor da aceleração. Então, a aceleração vai dar esse I que está aqui, eu vou passar para os dois lados, multiplicando, e esse R ao quadrado eu vou passar embaixo também, dividindo. Vou fazer por partes aqui, tá? Primeiro eu vou passar o I aplicando a distributiva aqui, ó, multiplicando mr ao quadrado e depois multiplicando 1. E já vou passar o r quadrado para baixo, porque eu já vou explicar por que eu quero fazer isso. Esse resultado aqui já estaria certo, tá? Mas para ficar bonito mesmo, eu tenho que simplificar um pouquinho mais a equação. mg, mg, daí embaixo vai ficar I mais mr ao quadrado. O I simplifica. O I simplificou com esse I e aqui apareceu ele multiplicando. E ainda tem o R ao quadrado. Agora esse R ao quadrado eu vou passar dividindo. Ou melhor, vou deixar ele aqui. É só álgebra, tá? Ok, já está bonito assim, mas eu posso deixar ainda mais legal, tá? Eu vou colocar esse mr ao quadrado em evidência, esse mr ao quadrado em evidência que está aqui embaixo, vou tirar ele do parênteses para poder simplificar com o de cima. Daí vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui, do lado de cima. Então vai ficar a aceleração igual mr ao quadrado vezes g, dividido por mr ao quadrado, e agora
como eu coloquei em evidência o mr ao quadrado, ele tem que aparecer no denominador do i aqui. E aí eu posso agora simplificar esse mr ao quadrado com esse mr ao quadrado, e eu tenho uma equação mais bonita para a aceleração. Uma equação muito bonita que a gente pode analisar ela um pouco melhor. Opa. A aceleração vai ser g sobre i mr ao quadrado mais 1. Pronto, essa é a solução para a aceleração do bloquinho. Já vamos analisar se isso faz sentido ou não. Repara então que a aceleração é proporcional à gravidade, tá? A g, e a aceleração com que o bloquinho vai descendo, tá? O bloquinho vai descer com essa aceleração. Repare o seguinte, se não existisse a polia, ele deveria descer em queda livre, correto? Com aceleração igual à aceleração da gravidade. Como que eu posso ver isso na equação? Bom, eu posso ver pela inércia, né? Lembra que a inércia representa a propriedade que um corpo tem de se opor à variação do movimento. Então, se ela tivesse bem pouca inércia, bem pouquinho, fosse bem leve, por exemplo, a polia, ela teria uma inércia quase zero, né, comparado com a massa. Então, esse termo tenderia a zero. Então, todo esse lado esquerdo daria zero, com 1 daria a aceleração 0 mais 1, daria a própria aceleração da gravidade. Ou seja, se a polia fosse muito leve, mas muito leve, ou se a polia não tivesse massa, como era boa parte dos problemas que a gente fazia lá no curso inicial de mecânica, em Física 1, a aceleração do bloco seria a própria aceleração da gravidade. Agora eu posso pensar o contrário também, se a massa da polia fosse muito grande, ela tivesse muita inércia, de forma com que o bloco não pudesse descer livremente, o que aconteceria é que a tendência da polia era ficar parada, não ter aceleração, e o bloco também não descer. Eu posso ver aqui, ó, se a inércia da polia fosse muito grande, esse termo com mais 1 tenderia ao infinito, digamos assim, e a aceleração do bloquinho seria zero. Então, não teria nenhuma aceleração porque a polia é muito pesada. Se a polia fosse infinitamente pesada, o bloquinho não desce. Se a polia for muito leve, o bloquinho cai com a aceleração da gravidade. Casos intermediários, ela tem essa equação. Esse problema parece um pouco mais trabalhoso, e de fato é, mas ele é basicamente a aplicação da segunda lei de Newton para rotações e para translação. Agora você tem que, para compreender esse tipo de cálculo e esse tipo de aplicação, resolver muitos exercícios daqueles que estão disponíveis nas listas, consultar o livro, fazendo a leitura, e se tiverem dúvidas, acionando o fórum da disciplina ou também o horário de atendimento. Tá bem? Vou encerrar por aqui e na próxima aula nós conversamos um pouco mais sobre a rotação dos corpos rígidos. Até mais!